surpresa pra ela, pediu pra gente gravar um vídeo. Eu e o Lucas, eu mesmo. Tá filmando, Não consegue, agora filmando. Não, Tá filmando. Já tá filmando. Tá filmando. Não conseguiu. Juro, tá eu filmando. não tá conseguia filmando, tá gravar. filmando. Um parabéns pra ela. Dá só um tchauzinho, depois você sai, dá um tchauzinho. Vai Dá um tchauzinho, sério, tá gravando. Tá certo, gravando. Sério, tá gravando, tá gravando. Não apareceu. Bota mais. Verdade, a barriguinha. Vai, não. Abaixa, Tá aparecendo, abaixa. A barriguinha. Aí. Pronto aí, valeu a participação. Vamos ver. Quer fechar a porta? Não vai quebrar. Português. Como é que é o seu bom. apelido mesmo? Dino. Cara, Dino. Dino. Dino, filho, como tu quiser. Não vai quebrar. Teu português é cansado. Que isso? Vou fazer em francês, vamos fazer em francês então. Não, ele me mata, eu não vou nada. Tem inglês. Irmão, obrigado. Eu que agradeço, prazer. Porra, super almoço, super recepção. Legal. Sua esposa, sua sogra, teu moleque tá dormindo, né? Tá vindo mais um molecão aí. Mais uma benção aí, mais um presente. Filho é absurdo. Meu filho tá louco lá no Rio. É? Louco. Esse homem tá aí atrás das câmeras que o Júlio fez ele chorar ontem a gente almoçando. Porra, ele não dá, é muito maneiro, muito maneiro. É bom demais. Que bom te ver feliz. Como é que tá aqui? Bom demais, graças a Deus, estou muito bem, feliz. Mais uma experiência muito bacana que eu estou vivendo na minha vida. Primeiro lugar na Europa, Paris, cidade fantástica, o time maravilhoso. Quantos anos? 4, 5? Fiquei 5 anos lá em Paris. E aí agora uma nova etapa, o campeonato para mim mais top, Pra todo mundo, Premier né? League, Absurdo. cidade fantástica também, clube com uma estrutura impressionante. Tô curtindo muito, aproveitando aí cada momento. Teu São Paulo, como é que tá? Acompanhando? Acompanho muito, São Paulo tá no meu coração, porque isso não tem como deixar de lado. Tô sempre assistindo, sempre torcendo, e procuro estar sempre por dentro do que tá acontecendo lá. A gente teve o prazer, eu tive o prazer de estrear o teu estádio novo aqui, que tu vai estar jogando durante até 23, né? Teu contrato. É, Cara, aquilo é uma coisa de maluco. coisa de louco. A gente veio do Brasil, aquilo ali é um universo, pra mim então, obviamente assusta, não sei se pra você assusta, mas me chamou a atenção o luxo, a qualidade de todos os serviços, restaurantes, o campo, o vestiário, a coisa de louco. Você já te treinou lá já, né? Treinei uma vez, fui só uma vez lá e é impressionante. Até pra mim, que já tô um tempo aqui na Europa, já vi vários estádios, coisa de louco. Foge muito do futebol, né? Não é só futebol, ele tem... Ali é um shopping, É né? um shopping praticamente, impressionante. E vocês são tratados, dá a impressão que a torcida aqui, né, diferente do Brasil, existe uma admiração diferente, um trato diferente. A gente viu grandes nomes do Tottenham, o pessoal da Inter que tinha jogado, as pessoas tratam com uma reverência diferente, um respeito maior, tive essa impressão. Jogadores de 60 anos e tal, e a torcida fazendo um alvoroço, um barulho incrível. Não sei se no Rio, no Brasil, a gente teria isso não. Acho que aqui o jogador de futebol é muito mais respeitado, né? Eles respeitam... Pela imprensa também? Pela imprensa também. Acho que eles respeitam muito, não só a vida de atleta, mas também a vida pessoal da pessoa, né? Acho que no Brasil é muito por emoção. Você ganhou hoje, você é bom, perdeu amanhã, você já não presta, você não pode sair de casa, quebra carro, quebra tudo. Essa é uma das curiosidades que eu tinha. Acabei que não comentei isso com o Neymar, não comentei isso com o Júlio, vou te fazer essa pergunta. Como é que é no Brasil, você jogou num time gigante, eu sou muito fã do São Paulo, não sou São Paulino, sou do Rio, sou vascaíno, mas admiro o São Paulo pelo que fez ao longo desses últimos anos. E como é que sai na rua no Brasil? Não sai, né? Não pode complicado. sair. Eu também peguei um momento difícil também no São Paulo, quando eu subi, 2010. O último título do clube é teu, né? 2012. Você de capitão ainda. Verdade. Aquele jogo deu uma merda danada. Aquele jogo deu uma bagunça e só teve um tempo, né? O time do Tigre não quis voltar pro segundo tempo. Acho que eles quiseram melar ali o campeonato. Vamos fazer uma bagunça aqui. Pra tentar mexer depois. Tentar adiar o jogo, sei lá. Mas enfim, acho que no Brasil, como eu falei, o torcedor vive muito de emoção. A cobrança é muito maior, a pressão é muito maior. E ainda mais um clube grande, quando fica um tempo sem conquistar título, é difícil, até pela rivalidade que tem com os outros clubes ali, a zoeira e tal. Então é complicado. E é aquilo que eu falei, ganhou, você tá bom, tal, no outro dia, se perder, já não serve mais. Você tem vontade de voltar, não? Eu tenho muita vontade de voltar. A patroa já aprovou? A patroa a gente conversa depois. Mas eu sempre falei que quando eu saí do Brasil, eu sempre falei que queria ficar um tempo na Europa, né? Um bom tempo na Europa. Sim. Depois voltar pro Brasil para jogar novamente de São Paulo, que é um time que eu amo, um clube que me revelou pro mundo, né? Que me proporcionou... Foram quantos anos em São Paulo?
Desde da base eu cheguei em 2006. Então, 14 anos. Você é de 92 nisso? sou de 92, cheguei em 2006 em São Paulo, saí em 2013, só foram 7 anos. Qual o gosto de... Isso eu sempre tive curiosidade. Óbvio que todo homem no Brasil, na nossa idade, nossa, eu sou muito mais velho que você, mas da minha idade e tal, quis jogar futebol. Eu também quis, mas não tinha talento pra isso. Como é que é subir? Eu aviso assim, Lucas, amanhã tá relacionado. Como é que é? É mais ou menos isso. Cara, eu sempre falo, né, no futebol a gente tem que estar preparado pra tudo. Pra qualquer momento. Então eu tava lá no treino na base, lá em Cotia. E de repente, Cotia afastado, né? afastado, é o CT da base, né, do São Paulo. E aí, o treino era de manhã, e aí, normal, tava com todo mundo ali, me troquei e tal. Juniores. Me troquei e tudo, aí entrei no campo, daí o treinador pegou e falou assim, Lucas, volta pro quarto que hoje você vai treinar profissional à tarde. Só treinar? Vai a treinar informação era profissional, só essa? só essa. E aí, na época foi eu, mais um amigo meu eu e mais 2 jogadores, né? Um goleiro e mais um de linha. E aí, beleza. Aí eu fui, não voltei mais. Mas já joga tipo assim, logo perto? E aí eu fiquei... O que aconteceu? Porque a gente treinou na época com os caras que não estavam relacionados pro jogo, né? Do profissional. E aí precisava de alguns jogadores para completar o treino. E aí fui, dei a vida e tal. Daí os caras, amanhã vem também. Aí ficou nessa, até ficar embora. Como é que aquele título que você ganhou pelo São Paulo teve uma série de emoções ali. O primeiro, o Rogério, uma generosidade incrível, te passa a faixa de capitão, cara que é muito mais querido no São Paulo. Se não me engano, o maior nome da história de São Paulo, sem dúvida. Se não me engano, é o atleta que mais fez partidas pelo São Paulo, longe, um dos que mais fez no Brasil, e ele faz questão, você é um menino na época, de passar a abraçadeira e tal, para levantar. Qual o espírito daquilo ali e o que sente? Já indo embora, né? Porque aquele que te passa, precisa ir embora. Foi muito especial aquele momento, né? Um gesto daquele, vindo do maior ídolo da história de São Paulo, um cara como o Rogério, que pra mim é um grande espelho. E por tudo que envolvia o jogo, né? Eu fui vendido pro PSG em agosto, né? E aí eu fiquei até o fim do ano. O semestre todo? Fiquei o semestre inteiro lá. E desde quando eu subi profissional em 2010, eu tinha um sonho de conquistar um título no profissional. Claro. E aí eu subi, comecei a me destacar e já veio proposta da Europa. Aí eu falei assim, não, ainda não tá na hora. Né? Eu quero ficar aqui, eu quero conquistar um título. De onde era a proposta? Veio proposta de Itália, veio da Rússia na época. E aí eu falei, não, eu quero ficar, não tá na hora de ir pra Europa ainda. Eu quero ficar muito tempo, quero conquistar um título. E aí quando chegou nas Olimpíadas de 2012, que eu tava aqui em Londres, inclusive, e aí começou a esquentar, o PSG veio pesado, tinha o Manchester também. E eu falei assim, agora acho que já posso pensar. Só que eu falei assim, putz, mas eu quero conquistar um título com São Paulo. Você né? Fecha antes de ser campeão. Antes de ser campeão. Eu falei, aí o que aconteceu? O que aconteceu? Eu fechei em agosto pra ir pra França em janeiro. Eu falei assim, ainda tinha a Sul-Americana, né, pra jogar. Sim, vai ter que ser. Eu falei, cara, eu vou fechar aqui o contrato, vou só em agosto, vou só em janeiro, vou dar vida aqui, vou ser campeão da Sul-Americana, vou me despedir da maneira perfeita. No Brasileiro já não chegava mais. Podia chegar só na Libertadores. E aí eu falei assim, vou me despedir da maneira perfeita, que eu vou ser campeão da Sul-Americana, vou fechar o ano, né, com chave de ouro. E aí comecei a dar vida, arrebentar e tal. Tá bom. E conseguimos ainda no final colocar o time no G4 e também ser campeão da Sul-Americana. Então foi assim, foi tudo perfeito. E aí naquele gesto do Rogério, cara, como eu falei, o cara conquistou tudo na vida, né? No São Paulo, recorde atrás de recordes. Sim. E ele nunca tinha feito isso na carreira dele, né? De passar a faixa de capitão. Aí pra mim, na época eu tava... Eu tava vendo pela TV, eu achei... 19 anos ali, absurdo. Cara, foi impressionante. Então, ficou pra história aquele jogo, aquele gesto do Rogério, assim, eu guardo com muito carinho. Como é que chega na França? Acredito que você não falava francês? Não. Você veio sozinho na época, você veio com família? Eu vim com a minha mãe e com meu padrasto. E eu fazia aula de inglês no Brasil, né? Fazia uma aula particular que eu queria já me preparar, né? E quando eu cheguei na França, eu me comunicava mais em inglês. Só que tinha muitos brasileiros também na época, isso ajudou muito na minha adaptação. No clube facilita, eu digo no dia a dia o problema, né? No dia a dia era mais difícil, eu era mais inglês, tava me virar, e também comecei a fazer aula rapidinho, eu falei, não, tem que aprender. E aí aprendi, acho que em 6 meses eu aprendi o francês.
E aí conseguia me virar. Você chegou, tava quem lá? Jogando Maxwell, Maxwell, o Thiago Silva, tinha o Alex, o zagueiro, né? Alex Careca. É, gente boa demais. Pau pra dar em doido. Nossa, ali era madeirada. Mas, parceiraço. Thiago Mota, aí depois chegou o Marquinhos, chegou o Davi Luiz. Tinha um grupo bom de brasileiros, sempre teve, né? Então isso ajudava bastante na minha adaptação, a gente tava sempre junto. Deve fazer um bem danado pra quem chega de fora. E ali, cara, começou uma experiência nova. Minha experiência aqui na Europa, né? De jogar num clube europeu, de jogar Champions League, de jogar com astros aí do futebol, né? A gente tava falando no almoço sobre o Ibra, né? Fala um pouquinho do Ibra aí. É curiosidade de todo mundo saber do Ibra, né? O Ibra, todo mundo me pergunta sobre ele. O Ibra, cara, ele é uma personalidade incrível. Primeiro, dentro de campo falando, o cara tem uma qualidade impressionante. Alto, até pelo como é que consegue? tamanho desse... Como é que consegue? Como é que consegue tamanho do habilidade guarda-roupa, alta? pela faixa preta de taekwondo. E mesmo assim, geralmente o cara assim é desengonçadão, né? Sim, o normal seria isso. Então, mas ele, muita qualidade técnica, era muito bom jogar com ele. Apesar dele ser chato dentro de campo, de reclamar, Sim. de querer a bola sempre pra Tem ele. todo o braço aberto, o braço aberto putz, é foda, né? É embaçado. Mas ele era bom jogar com ele, porque os caras respeitavam ele e ele também dava resultado. Ele metia gol, ele Sim. segurava. Então, e fora de campo, ele era tranquilão, tipo assim, era muito diferente do que dentro de campo. Sim, né? claro. Então, ele E tinha essa imagem dele. você pega o projeto do Paris em ascensão, né? Em relação aos O valores. Leonardo te começou, leva, né? é ele que me levou. E tinha proposta na época, tinha proposta do Manchester também, né? E aí tava Foi bem na tua próximo, mão, foi na tua ficou na mão, minha mão. escolher. E eu falei, putz, é Manchester e PSG e tal. E aí eu pensei, putz, Manchester, não tinha nenhum brasileiro na época, tal, e o deve ser PSG com um difícil. projeto, né, desse, trouxe Ibra, trouxe Thiago Silva, a cidade também, né, Paris. Eu falei, poxa, aí eu escolhi Paris. Aí foram 5 anos. Você fica 4 anos jogando direto. Aqui na Europa não tem essa titular reserva. né? Tem muito rodízio. sendo utilizado e não sendo utilizado. Exato. Aí Mas fiquei um bom tempo sendo sim, utilizado, tive algumas lesões também, mas joguei bastante, participei, Não, praticamente sim, sim. vários Sim, títulos. Sim. Foram muitos títulos. Assim, foi um período que eu cresci muito, aprendi muito, cresci como atleta, como pessoa também. Foi um período que eu guardo com muito carinho. Teu último ano, a coisa não funcionou tão bem. Você com proposta já? Como é que foi? O último ano foi dessa aventura em Paris, foi sem dúvida o pior. Pra segurar a cabeça, Os 7 últimos meses, né? Porque eu tinha vindo de uma temporada, da minha melhor temporada, Sim, que eu fiz sim. 19 gols, jogando direto e tal, e depois eu não tava sendo nem relacionado pros jogos. Como é que chega em casa e pensa assim, cara, o que aconteceu? Então, e aí eu falei, poxa, caramba, eu vim de uma temporada top e tal, fui vice-artilheiro, só fiquei atrás do Cavani e tal, a temporada que vem vai ser melhor ainda e tal. Aí chega na temporada Do que nada. vem, o treinador fala que, pô, melhor sair que você não vai ser utilizado. Como assim? Não dá pra entender. Eu falei, caramba.